Olá a todos, vamos fazer mais umas questões, dessa vez da banca Comprove, da UFCG para o cargo de administrador, lembrando que essa é uma questão para nível superior. Então, considerando o valor presente líquido VPL, a taxa interna de retorno TIR e a taxa mínima de atratividade ATMA em processo de análise de fluxo de caixa de projetos para verificar a viabilidade financeira de um investimento, um administrador deverá classificar os projetos como economicamente viável se... É claro que eu não poderia deixar de colocar aqui um gráfico para nós entendermos exatamente a relação dessa questão. Então aqui nós temos o VBL e ele se divide em positivo e negativo. E é claro, temos aqui a curva que representa o quê? Que representa a taxa interna de retorno, a TIR, e nós temos a TMA, que é a nossa taxa mínima de atratividade em relação a qualquer projeto. Então, quanto maior for a TIR, eu vou ter mais retorno ou eu vou ter um retorno pouco em relação a um investimento? Quanto mais alto for a TIR, menor vai ser o meu VBL. E é claro, se eu comparar com a taxa mínima de atratividade, a taxa mínima ela vai crescer muito e vai ser inviável o projeto, tornando o que inviável? Tornando o VBL inviável. Então, para qualquer projeto, você tem que considerar um VBL positivo e a TIR, ela, claro, ela tem que ser maior do que a taxa mínima de atratividade. Então, a nossa alternativa correta é a alternativa A. Se for aplicado um capital de R$ 15.000 em um investimento durante 60 dias a uma taxa de juros mensal composto de 2%, qual será o montante produzido ao final desse período? Essa conta é uma conta onde nós vamos utilizar o regime de juros simples, porém, perceba que tem a palavra aqui composto, onde a banca colocou, né, justamente essa palavra para confundir o candidato a fazer a resolução dessa questão. Então, perceba que a palavra composto significa justamente que é composto somente de 2% e não o regime de capitalização ao regime de juros compostos. Bom, então vamos à resolução dessa questão, onde nós temos, é claro, as fórmulas para resolver essa questão. Nós temos a fórmula dos juros, que é igual a capital vezes tempo vezes taxa. Nós temos o montante, que é justamente o que a questão nos pergunta. E montante é igual a capital mais juros. Se você perceber, eu acredito que sim, você vai perceber que o montante, ele pede quem? Ele pede juros. Juros nós não temos, então é por isso que eu vou utilizar a formulinha dos juros para justamente encontrar quem é os juros. Então, nós temos, claro, a fórmula de juros, onde capital é quem? Capital aqui é 15.000. O nosso tempo ele é composto de 60 dias e a nossa taxa é de 2% ao, ao mês. Então, temos uma relação de dias e uma relação de mês, onde a gente, é claro, pode converter esses dias em meses. E nós podemos converter, é claro, ou a gente converte o dia em mês, ou a gente converte a taxa que está composta em relação ao tempo em meses em dias. É claro que nós vamos pegar esses 60 dias e vamos converter em quê? Em meses. Então nós temos 2 meses porque o mês ele é composto de 30 dias. Então nós temos 2 meses. Muito bem. Você percebeu aqui que eu já peguei esses 2%, tirei a porcentagem e eu
Como que eu faço para tirar a porcentagem? Eu divido 2% por 100. É por isso que se encontra aqui 0,02. Bom, então nós já temos as nossas unidades convertidas, a questão do tempo e a questão da porcentagem em um número decimal, um número nominal. E agora nós vamos multiplicar esses números. Vamos multiplicar primeiro 15 vezes 2. 15 vezes 2 é igual a 30. É claro que tudo aqui está em 1000. Então, aqui multipliquei 15.000 vezes 2 e deu 30.000. Pois bem, aqui agora nós podemos multiplicar 30.000 vezes 0,2. Porém, o que vamos fazer? Nós vamos cortar esses dois zeros e vamos cortar aqui dois zeros também. Nós vamos simplificar essa multiplicação. E aí, é claro, nós vamos ter 300 multiplicado por 2. E a multiplicação dá o resultado de 600. Então, nós temos R$ 600 de juros a cada 2 meses a uma taxa de 2%. Bom, agora nós podemos aplicar a fórmula do montante. Montante igual a capital mais juros. É sempre bom repetir para fixar na sua mente para você não se esquecer. Eu sei que é chato, mas tudo bem. Vamos lá. Se você percebeu que 15.000 mais 600 é igual a 15.600 e não temos a alternativa correta, você percebeu que essa questão ela é possível de anulação. Porém, essa prova ela foi aplicada no ano passado. Bom, a alternativa aqui, oficial do gabarito, é a alternativa B. Então fica aqui, é claro, um conselho, né? Sempre que você encontrar uma questão que seja aproximadamente aproximado em relação ao valor que você encontrou, vai nessa questão. Bom, então é claro que aqui você poderia correr o risco, né, de julgar, poxa, aqui tem 606 e aqui tem 612. Vai o valor que você achar assim mais próximo do valor que você achou. E aqui, é claro, é uma resolução, mas sempre tente fazer com calma em relação às outras provas, os outros concursos, para você não ter essa dúvida entre a alternativa B e a alternativa E, porque é claro, pode te custar a classificação. E vamos para a próxima questão. O consumo previsto de um item é de 12.000 unidades por ano. Como existe uma margem de erro de previsão, o gestor de estoque decidiu estabelecer um nível de estoque de segurança de 30% em relação à quantidade média mensal consumida. Considerando essa decisão do gestor, qual deve ser o tamanho do estoque de segurança? Bom, o mais importante em relação aos dados dessa questão é que nós temos 12.000 unidades, só que essas 12.000 unidades é 12.000 unidades por ano. Bom, ela diz que o gestor ele vai aumentar em 30%, mas ele vai aumentar em 30% em relação à média mensal. Então nós vamos pegar essa quantidade por ano e dividir pelos meses. E quantos meses nós temos? 12. Então é 12.000 dividido por 12. E assim nós vamos encontrar a média mensal, a média de cada mês. Então nós temos, é claro, 1.000 unidades por mês. Agora podemos, é claro, pegar esses 30% que o gestor vai aumentar e simplesmente encontrar um número que corresponde a essas unidades. Podemos aplicar, é claro, por regra de 3 ou podemos pegar esses 30% e tirar a porcentagem. E aí, é claro, você vai economizar um pouquinho mais de tempo. Então, ficaria assim. Você pegaria 1.000 unidades e multiplicaria por 0,3. Por quê? Esses 30% correspondem a
0,3. Então, o resultado dessa multiplicação de 1000 vezes 0,3 é justamente 300 unidades. Bom, isso significa que nós vamos ter o quê? Nós vamos ter 1000 unidades mais 300 unidades e a soma, é claro, é 1.300 unidades por mês, que é a margem prevista para o consumo, né? Então, a alternativa A é a alternativa correta. Os métodos de previsão de consumo são muito utilizados para auxiliar a administração de materiais a determinar as quantidades que devem ser compradas e ou mantidas em estoque. Nesse sentido, um dos métodos de previsão de consumo obtém a previsão para o próximo período mediante a correção do erro da previsão anterior, utilizando um coeficiente de ajuste, também chamado de constante de amortização ou suavização, cujo valor é compreendido entre 0 e 1. Este método é denominado o método da média com suavização exponencial, MMSE, que é justamente uma previsão para o próximo período, mas ele faz essa previsão em relação aos números anteriores, as variáveis anteriores, utilizando, é claro, uma constante, a constante de suavização exponencial, que é justamente esses números aqui, é claro que é relativamente normal. Então, se você lembrou, se você estudou edital, acredito que você consiga ter lembrado dessa questão e acertado a alternativa, sendo que, é claro, é uma questão muito técnica. Nessa questão, mesmo que você não se lembrasse de qual alternativa é a correta, a questão ela meio que entrega. Por quê? Porque ela meio que diz amortização ou suavização. E qual termo que nós temos aqui? Qual das alternativas que tem justamente a suavização? A alternativa C. Então, é claro, eu agradeço por você ter assistido aqui e se você tiver alguma dúvida é só comentar nos comentários. Até mais.